Relação risco-retorno, níveis de acerto. Bom, muitas pessoas se enganam muito em achar que no mercado ganha dinheiro quem acerta sempre. Eu conheço sistemas operacionais que eles têm um nível de acerto de 90%, mas mesmo assim eles conseguem perder dinheiro. Por quê? Porque é um sistema onde a gente vai ter um alvo muito curto, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. É um sistema que a gente tem um alvo muito curto. Ele consiste em você observar uma barra grande como essa e colocar uma ordem de compra aqui, quando rompe a máxima, e colocar um alvo bem curtinho. A maior parte das vezes vai dar certo, 90% das vezes vai dar certo. Só que em uma única vez que você errar o trade, que o trade der errado, você vai entregar tudo aquilo que você fez ao longo de vários e vários trades, né? Ou seja, só para colocando em números para ficar mais fácil de entender. Você faz 10 trades, você acerta 9. Nos 9 que você acerta, você ganha R$1. Mas no único que você perde 11. Por quê? Sua relação risco-retorno é muito ruim, né? Você aceita ganhar pouco, mas quando perde, você perde muito. Certo? E eu falei que existem sistemas que têm níveis de acerto baixo, ou então níveis de acerto de 50%, que são máquinas de fazer dinheiro. Por quê? Porque a lógica dele é justamente ao contrário. O stop dele é muito curto e o alvo dele é muito longo. Então, são sistemas que vão ter um nível de acerto menor, porém, eles vão rentabilizar muito mais quem o usa, né? Bom, mas vamos entender isso um pouco mais detalhadamente. Aqui tem uma tabela na nossa apostila, onde explica aqui alguns cenários, né? 2 cenários na verdade. No cenário 1, a prioridade aqui do trader é ter uma relação, né, de risco-retorno ou lucro-prejuízo 2:1. O que significa isso? Significa que é para cada operação que ele estiver arriscando R$25, né, que é o caso aqui, ele vai estar buscando 2 vezes isso. No caso aqui 50, né? Ou seja, a média de perda é o que ele aceita perder, R$25. E quando ele ganha 2 vezes isso, no caso R$50. E aí a gente observa aqui que numa amostragem de 10 operações, ó, onde o sujeito acertou só 50% das operações, metade, né? Só 5 operações em 10. Ainda assim, né, com essa relação de cada vez que ele arrisca, ele ganha 2 vezes o que ele perde, ele ainda aqui está ganhando dinheiro, ó. Ele ainda está positivo. E observe que até com 40% de acerto, né, acertando menos e errando mais, se ele mantém essa relação aqui 2:1, né, perdendo 25 nas vezes que perde, mas ganhando 50 2 vezes nas vezes que ganha, ainda assim ele consegue ter um saldo positivo ao final de 10 trades aqui, né, acertando só 40%. E aqui no último caso, o cara tem um nível de acerto muito baixo, né, aqui já não fez milagre. Para que esses 30% de acerto ainda rentabilizasse alguma coisa, a gente precisaria ter um nível de uma relação risco-benefício aqui talvez de 4:1, né? Ao invés de 2:1, 4:1. Ou seja, só tenho 30% de acerto. Então, nas vezes que eu ganhar, eu tenho que ganhar 4 vezes isso aqui, ó. 4 vezes isso aqui, para eu ter aqui um saldo positivo, né? Qual que é a dificuldade da gente, embora eu disse que existem sistemas que operam com um nível de acerto menor, eles são mais rentáveis, qual que é a dificuldade disso? Cara, a dificuldade disso é que para o nosso psicológico, para a gente que está operando, é muito difícil você operar, tomar muitos stops e ainda assim continuar resiliente para continuar executando aquele sistema da forma adequada. O que acontece muitas vezes nesse sistema é o seguinte: o sujeito vai lá, executa o sinal, toma um stop. Daí aparece o sinal de novo, ele executa o sinal, toma um segundo stop. Na terceira vez ele executa o sinal, toma outro stop. Na quarta vez, que seria a vez que ele teria que executar o trade, ele fala assim, não, eu não vou executar porque eu já tomei 3 stops. É justamente o trade, né, que vai ali pagar, que pagaria ali todos os prejuízos que ele teve e ainda colocaria ele no lucro, né? Então a grande dificuldade que existe nos sistemas operacionais que tem um nível de acerto mais baixo
é que a gente precisa ser muito resiliente. A gente vai tomar muitos stops, né? E psicologicamente falando, não é bom isso, né? A gente, para que um trader consiga executar um sistema dessa forma, ele tem que ser muito resiliente e estar muito decidido naquilo que ele está fazendo, né? Muito confiante naquilo que ele está fazendo. Eu prefiro o cenário 2, que é o cenário onde a gente vai ter um nível de acerto, uma taxa de acerto mais alta, né? E aqui tem os exemplos. Aqui nesse caso, a nossa relação ganho-risco, ó, nossa média de ganho e a nossa média de perda, elas vão ser iguais. Eu vou ter tanto um ganho de R$ 50, quando a minha perda também vai ser de R$ 50, né? Então eu vou estar arriscando aqui o famoso 1 para 1. Aqui nesse caso, a gente já não pode ter um nível de acerto só de 50%. Porque se meu nível de acerto for só de 50%, eu vou ficar no empate, né? No 0 a 0. E empate no mercado é sinônimo de perder dinheiro, né? Porque existem taxas, emolumentos, né? Corretagens, enfim. Então, quando a gente vai operar um sistema que a nossa relação risco-benefício é 1 para 1, a gente precisa ter um nível de acerto maior que 50%, né? Esse sistema que eu apresentei para vocês, de operar um gráfico maior, que tem as médias móveis alinhadas a uma direção, e entrar no gráfico menor para pegar esse movimento, ele tem um nível de acerto em torno de 60 a 65% das vezes, tá? Então, sim, o sistema que eu utilizo, que eu ensinei, que eu passei para vocês aqui, ele carrega um nível de acerto alto, né? Vai ser entre 60 e 65% das vezes. E aí sim, né? A gente consegue rentabilizar bem, né? Mesmo arriscando uma vez aquilo que a gente está ganhando uma vez aquilo que a gente está colocando em risco, né? Ao final aqui de 10 operações, se eu acertei 6 e errei 4, ainda assim eu vou estar aqui com um saldo positivo, né? É próximo disso aqui o nível de acerto desse sistema que eu ofereci para vocês. Bom, agora, qual que seria a coisa, o Holy Grail, sei lá, né? A Alice no País das Maravilhas dos sistemas operacionais? A gente precisa entender uma coisa. Um sistema operacional, ele tem algumas características. Alvo. E daí o alvo, ele pode ser curto ou longo. Certo? Esse é o primeiro aspecto que a gente tem aqui no sistema operacional, o alvo. A gente tem também o aspecto stop. E aí o stop, ele pode ser curto ou longo. Certo? Segundo aspecto que a gente tem no sistema operacional. O terceiro dele é a taxa de acerto, que é o que a gente acabou de falar. Taxa de acerto. E por último, nós temos o payoff. O que é o payoff? O payoff, basicamente, é a média de ganho, né? Voltando aqui na apostila, é a média de ganho dividida pela média de perda. Nesse caso aqui, o meu payoff, ele é 1. Porque toda vez que eu arrisco 1, eu também estou ganhando 1. E nesse caso aqui, o payoff que a gente fala é 2. Ó. O payoff é 2. Por quê? A nossa média de perda é essa, mas a média de ganho é 2 vezes o nosso risco. Então aqui o payoff é 2. Basicamente, o payoff a gente pode traduzir enquanto a gente está a nossa relação benefício-risco, né? Aí a gente pega a média de ganho, divide pela média de perda e vê ali qual que é a nossa relação benefício-risco. O sistema operacional mais maravilhoso que poderia existir é o seguinte: a gente tem um alvo longo, ou seja, a gente vai usar um alvo longo, porque quanto maior o alvo, maior o lucro, um stop curto, uma taxa de acerto alto e um payoff alto, ou seja, um payoff alto basicamente é o quê? Se eu tenho um alvo longo, eu vou ganhar muito mais do que eu estou arriscando. Eu vou ganhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aquilo que eu estou arriscando. Vai ser um payoff ali de 4, 5 para 1. Então, basicamente, esse seria o sistema operacional que seria o melhor dos mundos, né?
Só que ele não existe, né? Muitas pessoas pecam nisso, porque inconscientemente elas tentam juntar tudo isso aqui em um único sistema operacional. Por que que eu digo que eles não se combinam? Bom, se eu tenho um alvo longo, o que que vai acontecer com a minha taxa de acerto? Ela vai cair. Por quê? Quanto maior o alvo, mais tempo eu vou ficar exposto à operação, né? Em contrapartida, se eu tiver um alvo curto, o que que acontece com a taxa de acerto? Ela aumenta. Logo aqui a gente já percebe uma coisa. Se eu quero aumentar a minha taxa de acerto, eu quero ter uma taxa de acerto muito alta, o que que eu posso fazer? Ou eu posso encurtar o alvo, colocar um alvo bem curto, ao invés de um alvo longo, ou eu posso deixar o stop longo, certo? Por quê? Aí falando agora do stop, se eu tenho um stop curto, a minha taxa de acerto cai. Por quê? O mercado mais frequentemente vai pegar. É mais fácil o mercado pegar um stop que está longo ou um stop que está curto? O stop está curto, então minha taxa de acerto aqui, ó, vai cair. Agora, se eu tenho um stop longo, é menos provável que o mercado pegue o meu stop. E isso me deixa com a taxa de acerto mais alta, né? Então percebe como que elas são igual a óleo e água, né? Se eu quero ter um alvo curto, eu não vou ter um payoff alto. Por quê? Se eu tenho um alvo muito curto, a minha média de ganho vai ficar pouco, vai ficar pequena. Então, se eu quero ter um payoff alto, eu tenho que fazer o quê? Aumentar o alvo. Só que isso faz o quê? Faz com que a taxa de acerto caia. Então, perceberam como que é difícil, na verdade é impossível, né? Posso dizer que é impossível a gente ter um alvo longo, um stop curto, uma taxa de acerto alta? Não tem como, né? Se a minha prioridade é aumentar a taxa de acerto, eu posso fazer duas coisas. Ou eu deixo o alvo curto, ou eu aumento o stop, deixo o stop mais longo. A segunda opção eu não acho muito interessante, porque aí o nosso payoff vai diminuir muito, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com alvo uma vez o risco. Porque aí eu vou ter um nível de acerto alto e vou ter um payoff ali neutro, né? Agora, o que eu poderia fazer ainda para ser mais ousado? Eu poderia deixar o alvo bem curto, deixar o stop mais longo. O que isso ia fazer? A taxa de acerto ia aumentar brutalmente, ia passar para uns 80%. O nível de acerto das minhas operações ia passar para os 80%, 90%. Porém, o meu payoff, a minha relação de ganho-risco, ia diminuir drasticamente. Então, então, nesse caso, a gente tem que saber qual que é a nossa prioridade. Se a minha prioridade é um payoff alto, né? Eu quero ter um payoff, nas vezes que eu ganhar, eu tenho que ganhar muito mais do que nas vezes que eu perder. O que eu posso fazer? Eu, eu posso aumentar o alvo ou encurtar o stop. Então perceberam como que um sistema operacional, dentro dessas características, a gente não consegue ter um sistema operacional perfeito, né? Por isso que eu disse lá atrás, né? Não existe uma única verdade absoluta. O que existe aqui é estudo, cara. Existe perfil. O meu perfil, eu sou um cara que gosta de acertar mais. Então, o que eu priorizo aqui? Uma taxa de acerto alta e a minha relação média de ganho e média de perda vai ser ali 1 para 1.